Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Chipado, o podcast oficial do Chipo. Meu nome é Guilherme Jacobs e hoje nós estamos aqui para falar do episódio onde alguém devia ter falado Dracarys, o penúltimo episódio de A Casa do Dragão derivado de Game of Thrones. Mais um episódio digno de, vou dizer assim, chamar essa série de a melhor novela de fantasia possível da HBO, porque, meu amigo, há coisas pra gente falar aqui, viu? E pra falar elas comigo, está de volta Bruno Silva. Definitivamente a melhor novela de fantasia da HBO que passa aos domingos às 10 horas da noite. Uau, ok, muito amplo o seu comentário. E também de volta, após inúmeros pedidos, Camila Ferreira. Tudo bom, Camila? Tudo certo. Ai, gente, se ela tivesse falado Dracarys, a série podia terminar lá, né? É verdade. Corta pros créditos, acabou tudo, né? A gente tá falando do quê? A gente tá falando do Conselho Verde, que é o nome do penúltimo episódio de A Casa do Dragão da primeira temporada, claro, já foi renovada. Mas, só recapitulando então, é um episódio que se passa inteiramente no núcleo ali da família Hightower Targaryen, né? Porque a gente tem os Targaryen Velaryon e a gente tem os Hightower Targaryen, né? A gente tá nesse núcleo Hightower hoje, todo mundo lá na Fortaleza Vermelha. E porque começa imediatamente após a morte do Viserys no episódio passado, do Paddy Considine, e com a Alicent crente ou cínica dizendo que nos últimos suspiros ele desejou que o Aegon fosse o rei, e falando isso pra todo mundo, e claro, o Otto Hightower, pai dela, interpretado pelo Reese Fans, aproveitando esse momento pra dar um golpe ali e assumir o trono com o Aegon. Só que o problema é que ninguém sabe onde tá o Aegon. Nessa briga começa, já vou adiantar aqui um comentário, uma disputa muito estranha de quem que acha ele primeiro, porque a Alicent, se achar ele primeiro, acha que de alguma maneira isso vai impedir o Otto e a galera dele de executar o plano de tentar matar a Rhaenyra, enquanto o Otto quer achar o Aegon pra botar ele no trono logo e matar a Rhaenyra. Não sei por que o plano de matar a Rhaenyra tá dependente ali do Aegon assumir de quem acha o Aegon primeiro, mas tudo bem, tem isso lá. E a gente tem um passeio pela, vamos dizer assim, por debaixo do tapete, pela sujeira que foi varrida debaixo do tapete ali em King's Landing, em Porto Real, pra ver a situação do reino. Eu vou dar crédito pro episódio que finalmente nos mostrou um pouquinho do povo, né? Pra gente entender o que é que eles pensam ali dos Targaryen e tudo mais. E no final, toda a trama tá presa na Eve Best, como a Rhaenyra Targaryen, porque ela está lá em Porto Real e ela é transformada numa espécie de refém, porque eles sabem que se ela for embora e declarar apoio a Rhaenyra, levar com ela um dragão bem forte, todo o Driftmark vai ficar com a Rhaenyra, eles vão ter mais um dragão, e se acontecer de ter a guerra que a gente deve ver no próximo episódio, aí a Rhaenyra tá com mais força. Então, basicamente, esse é o episódio, né? Basicamente é isso que a gente assistiu, e eu vou passar pra vocês pra mandar, assim, uns comentários gerais. Bruno, o que é que você achou desse episódio como um todo? Eu gostei muito, eu gostei bastante, inclusive das partes controversas. Eu vou defender a Rhaenys aqui, inclusive. Eu acho que foi uma jogada muito inteligente da HBO, dos produtores, de todo mundo, de começar esse movimento, nessa disputa pelo Trono de Ferro, pelo lado que a gente viu menos na série até agora, né? Especialmente nesse último time skip, nesse último salto temporal. A história ficou muito focada na Rhaenyra, né? Muito focada na Rhaenyra, na aliança arranjada dela com Daemon, um pouquinho ali na situação dos filhos, né? Um pouquinho ali o Aemond e o Aegon. E agora eu gostei que, assim, a gente viu esse outro lado. Eu achei que foi uma maneira inteligente de começar essa disputa. Primeiro porque a gente não viu a Rhaenyra em nenhum momento, né? Ela é uma sombra nesse episódio. A ausência dela, ela fica, né, aquele negócio ali, todo mundo meio que tentando já tomar as primeiras medidas, pois sabe que ela vai, né, vai vir pra tentar disputar isso também, então eles tentam usar isso com sua vantagem. E principalmente eu acho que isso abriu espaço pra ampliar mesmo, né, assim, até foi o que tá escrito na crítica que tá lá no site do Chipo, né? Eu acho que abre um espaço legal pra você ampliar não só o povo, Porto Real, como você falou, mas o elenco para além de Alicent e Rhaenyra. Não que as duas, não que a série não se baixe com as duas são ótimas, eu acho que elas vão continuar sendo protagonistas, mas eu gostei de ver mais outras figuras que vão compor essa literal Guerra dos Tronos aí, que vai acontecer na série. Principalmente, eu acho que pela parte dos filhos, né, da Alicent, né? O Aegon e o Aemond, eu acho que tem uma dinâmica muito interessante ali, né? Meio que um reflexo do que a gente vê no início da temporada entre o Viserys e o Daemon. A gente começa a ver que, né, essa relação talvez tenha reflexos ali entre o Aegon
e o Aemond. Bruno, deixa eu pegar essa tua fala então e puxar dela, porque eu achei que esse episódio deu um bom destaque justamente pra esses dois personagens, né? O Aegon e o Aemon. Um dos vários Aegon que tem na história Targaryen e o Aemon, os filhos da Alicent e do Viserys. E eu queria elogiar muito os dois atores, né? O rapaz lá que faz o Aegon, que é pra ser o Michael Glenn Carney. Eu achei ele muito fraco semana passada e semana anterior, mas nesse episódio eu achei que ele funcionou como o menino aí que não quer ser rei, que claramente é o menino problema da família, mas o que faz o Aemond, qual é o nome dele, Bruno? Eu vou até aproveitar pra me corrigir. É Tom Glenn Carney. Eu acertei o sobrenome e errei o nome. Não, mas calma, esse é o Aegon, esse é o Aemond. O Aegon é o Tom Glenn Carney e o Aemond é o Evan Mitchell. Esse cara é muito bom, mano. Esse cara, ele tem aquele negócio de que só você vê a cara dele, você já meio que pega o personagem, tá ligado? Ele tem aqueles lábios marcantes aqui, aquele queixo bem vilanesco, assim. E, rapaz, ele deixa o Aemon, pra mim, muito memorável logo de cara. Então, eu gostei muito deles darem foco pra esses dois personagens. Achei que foi legal, foi divertido de tê-los. E, inclusive, um foco que precisa ser dado aos filhos da Rhaenyra, eu imagino. Até uma coisa que eu interpretei um pouco diferente que você falou sobre o... Quem vai... Essa briga pra ver quem acha o Aegon primeiro, eu acho que tem muito a ver até com o fato de como ele não quer governar e como, né, até aquele momento, né, ele não sabe da armação da Alicent, né, que boa parte do episódio do golpe se baseia no suposto, né, na suposta frase que o Viserys fala pra Alicent, que ele quer que o Aegon seja o rei, aquela interpretação freestyle que ela fez no episódio anterior. Então, como ele não sabe disso ainda, ele tá muito desiludido, né? E, portanto, muito influenciável. Então, assim, quem acha ele primeiro tem a oportunidade de se firmar como o principal conselheiro do Aegon ali naquele momento. Mas você acha que se o Otto encontra ele, a primeira coisa que o Otto fala é ter que matar a Rhaenyra e aí ele vai pra frente com isso. Acima de tudo, eu acho que era uma disputa de poder, assim. Não só pra ver se era pra matar ou pra poupar a Rhaenyra, mas pra ver quem ia ser a figura que vai tutelar o Aegon pelo menos nesse início de reinado, né? Eu não duvido da sua leitura, eu só acho que a série não faz o melhor trabalho de comunicar isso. Pra mim fica um negócio meio só, se A acontecer, B ou C acontece. Então A é achar o Aegon e aí dependendo de quem achar, ou a Rhaenyra vive ou morre, eu não entendi muito como no episódio, mas a sua leitura eu achei muito válida. Mas Camila, a gente tá falando muito dos filhos ou netos Targaryen, dependendo de quem for, né? É meio difícil às vezes de lembrar quem que é pai de quem, irmão de quem, se a pessoa é tio, se é cunhado, porque todo mundo pode ser tudo aqui. Mas vamos combinar, em termos da família Targaryen, o destaque desse episódio é a Rhaenys, é a Eve Best, né não? Cara, ela é incrível. Eu não gostava muito da personagem dela até agora, porque ela é a fofoqueira ali, né? Ela e o... Como que é o nome do marido dela? Gente, eu sou péssima de nome. Da Rhaenys é o Corlys Velaryon. Corlys, isso. O Corlys. Eles dois, no começo, eles só estavam ali pro burburinho. E eu acho que ela é uma figura muito importante, principalmente se a gente for pensar uma figura feminina que teve o trono roubado. E agora ela não quer que isso aconteça com a sobrinha dela. Esse seu ponto eu achei ótimo, porque eu achei muito curioso a Alicent tentando apelar pra Rhaenys, dizendo, me ajuda a roubar o trono de uma mulher, falando justamente, você como mulher foi roubada do seu trono, né? E aí, obviamente, a reação da Rhaenys foi contra a Alicent, né? Continue aí, Camila. Mas sobre a Alicent, a gente percebeu nesse episódio que como ela é só mais uma peça ali pro jogo do Otto. Porque o cara, ele conseguiu manipular até a filha dele. A filha dele é tipo um caminho que ele pode ter pra voltar ali no alto, porque não é que ele nunca vai ser rei, alguma coisa do tipo, né? Mas ele quer o poder, ele quer governar de algum jeito, ou do lado de alguém. E ele sabe que a Alicent vai estar ali por ele de qualquer forma, mesmo ele manipulando ela desde o primeiro dia da vida dela, desde o momento que ele fez aquele casamento arranjado com o... Quando ele enviou ela pra consolar o Viserys, né, logo depois da morte dele. Sim. E isso é muito importante falar, porque assim, se não fosse isso, é muito difícil a gente olhar pra Alicent com qualquer olhar positivo, eu acho, sabe? Porque ela, nesse episódio, assim... Como eu falei, pra mim o grande erro dela, assim, e mostra o egoísmo, francamente, da personagem, e eu sei que é pra ser assim, mas quando ela vira pra a Rhaenys e tenta garantir a aliança da Rhaenys falando, você já experimentou o que é ter
o trono usurpado. Como é que você pode usar isso como argumento para usurpar um trono de outra mulher, como foi o caso dela? Ela, como mulher, perdeu o trono de ferro. Obviamente, a motivação dela tá muito mais para que a Rhaenyra assuma, para que não se repita, não se perpetue, né, francamente, o machismo ali da família Targaryen. E aí, assim, acho que a Eve Best é uma das atrizes nesse episódio que mais, assim, me faz olhar pra Rhaenys com mais complexidade até do que o papel sabe? O papel não é tão complexo assim, mas quando você olha pro rosto dela, você consegue notar que tem um monte de pensamento passando pela mente dela, sabe? Tem muita coisa rolando ali dentro, e aí a gente sempre, eu acho que entende o personagem de uma maneira mais real quando o ator é capaz de fazer isso, e a Eve Best faz muito bem. Enquanto, assim, do outro lado, a Olivia Cooke, que esse é um episódio que dá bastante chance pra ela mostrar a aptidão dela. Eu acho uma atriz muito competente. Ela tá, pra mim, numa das melhores séries do ano, que é Slow Horses. Ela é uma atriz que vem crescendo muito. Eu só queria que a série cuidasse um pouco mais da personagem dela, porque a única justificativa que a série deu concebível pra Alicent detestar a Rhaenyra é de que a Rhaenyra, ao mentir, mesmo que ela tivesse negado só sobre a relação com o Daemon e não sobre o Cole, mas só a mentira foi o que custou o Otto a ser enviado embora, né? A ser dispensado de mão do rei. E aí, nesse episódio, ela se vira, durante boa parte do episódio, completamente contra o Otto, e eu fico meio... Cara, vocês precisam definir uma coisa pra essa personagem representar, uma visão pra ela, a personagem, especialmente a atriz, merece alguém mais coerente, uma visão mais completa pra mim. Não que ela tem que ser boazinha, tá? Ela pode ser a vilã, mas eu preciso que ela tenha, eu preciso entender melhor o que é que ela representa, tirando o que ela quer, o peixe dela e da família dela, que isso aí a gente sabe que todo mundo nessa série quer. Mas eu queria agora passar pra vocês algumas perguntas que eu acho que são legais pra gente debater alguns acontecimentos desse episódio. Camilo, eu vou começar por você com a seguinte pergunta. Depois de ter vacilado inúmeras vezes, deixado a princesa fugir de noite, sei lá quantas vezes ele foi fofoqueiro também. Nesse episódio, o Sir Criston Cole mata um dos lords do conselho na frente do conselho todo, por razão de raiva dele. Por que este homem ainda está empregado? Eu quero saber. Por que ele não foi demitido ainda, Camilo? Que pergunta é essa? Mas, gente, esse homem, desculpa falar isso, mas ele é um canalha. Esse homem não presta pra nada desde o primeiro episódio, sério. Por que alguém ainda não cortou a cabeça dele? Eu não faço a menor ideia. Eu achei assim... Eu não sei como é que a carteira de trabalho dele não foi pedida ainda de volta, sabe? Porque, meu amigo, assim, o brother vai lá e fala assim, não é que eu vou bater no cara, eu vou matar o homem aqui. Na frente de todas as autoridades possíveis, ele continua lá. Pelo contrário, depois tá ele coroando o Aegon, brother. Gente, sem noção. E também ele é obcecado pela Alicent, né? Você vê ali a obsessão por... Meu, antes era a Rhaenyra, ele trocou pra Alicent. E, gente, é absurdo, juro. Como que aquela mulher aguenta ele? Ela é insuportável, mas eu acho que ele é pior ainda do que ela. Ela, assim... Eles se merecem. Eu acho, né? É bom, isso é verdade. Crédito pra ela de ter, tipo, encontrado alguém que ela pode manipular muito facilmente. Bruno, vamos pra segunda pergunta. Eu vou jogar essa pra você, porque você já falou que vai me responder de uma maneira inesperada. Por que diabos Rhaenys Targaryen simplesmente não falou Dracarys naquela hora que ela... Todo mundo, a frase que 99,9% das pessoas devem ter gritado pra televisão. Exato. Quando viram aquela cena. Eu, incluso, falei, mano, Dracarys! Numa cena que, assim, é a cena da coroação do Aegon no final do episódio. Uma cena que, mais uma vez, brother, os caras precisam trabalhar melhor esse CG aí, precisa trabalhar melhor essa tela... Eu sei que eles estão usando um negócio meio do Mandaloriano lá, o Volume. Brother, assim, você tem que fazer melhor, tá? Porque virou uma massa cinzenta de pessoas num ambiente completamente artificial, mas aí tem um dragão que surge e a gente, mesmo com um CG mais ou menos, que eles escondem um dragão cheio de fumaça e destroços, mas ainda é legal ver o dragão surgindo ali do chão, né? Isso sempre vai ser bacana numa série como essa. E aí ela está montada no dragão apontado pra todos os traidores ali. Se ela fala Dracarys, a série, como a Camila falou, corta pros créditos. George R. R. Martin resumiu um livro inteiro em 9 episódios, acabou. Bruno, por que ela não falou Dracarys? Por que ela não falou Dracarys? Bom, primeiro de tudo, né, acho que CG ruim e Casa do Dragão têm sido sinônimos, né, já há algum tempo. Eu espero que o orçamento tenha ido para o último episódio, porque, né, assim,
vai ter que ter algum tipo de batalha nesse último episódio. Não tem como, né? Acho que é muito improvável que isso não aconteça. O trailer mostra, assim, a galera saindo lá de Driftmark, ou melhor, de Dragonstone, com, sei lá, uns 3, 4 dragões. Então, eu espero que tenha nessa briga aí, né, o orçamento tenha sido um pouco maior. E a maior parte do orçamento tem ido pra fazer estas cenas específicas. Mas por que eu acho que a Rhaenys não falou Dracarys naquele momento? Eu acho que a Rhaenys, ela vem sendo construída ao longo de todos esses episódios como a figura mais ambígua dentro desse jogo de poder, assim, né? Primeiro você tem essa... tá tudo muito armado pra ela ser mesmo essa personagem com um grande ressentimento de como o arranjo de poder foi feito e como aquela situação de o Viserys não ter um herdeiro, né? Um herdeiro muito claro, cria ali uma oportunidade para ela para reaver ali algo que ela perdeu. E a gente não vê muito ela tomando essas posições ao longo da série. Ela vai e volta, né? Em algum momento ela fala pra Rhaenyra que você né? Aquele diálogo do início da série lá, né? Nós mulheres sempre vamos passar a perna na gente, né? Eles preferem morrer do que ver uma mulher no trono de ferro, né? Exatamente. E em seguida toda aquela parte ali do meio da série, em que ela parece que meio que já desistiu, deixou pra trás, né, que ela tá com o marido, e ela fala, não, eu não quero mais, e o marido, né, insistindo pra que ela, não, a gente precisa reaver o que é nosso de direito, né, isso naquele ponto daquelas negociações pra fazer o casamento da Rhaenyra com o Sir Larys Valerion, né, que é o que foge lá no começo do time skip. Laenor Valerion, Laenor, obrigado. Laenor, isso. Então, assim, eu acho que, né, o que prevaleceu, eu concordo com você que eu acho que o que prevalece no julgamento da Rhaenys é o fato de que a Alicent está pedindo fazendo com a Rhaenyra a mesma coisa que fizeram com ela. Pra que ela, pra essa inversão de papéis, e ela não aceita, mas ao mesmo tempo eu acho que toda a construção da personagem, de ela meio que perceber, né, o último grande momento da Rhaenys na série antes desse a minha vontade de ter o poder já passou. Essa briga agora é de outras pessoas. Então eu acho que provavelmente, né, a interpretação que eu faço ela olhou pra aquilo, beleza, eu tenho a chance, mas essa não é a minha guerra. Eu não sou a protagonista desse conflito. Quem tem que derrotar, mais importante, quem tem que ser vista derrotando os Hightower e derrotando os usurpadores do trono é a Rhaenyra. Se eu faço isso aqui agora, né, é capaz que o negócio complique ainda mais pra própria Rhaenyra. Então eu acho que o raciocínio dela passou um pouco por aí. E é por isso que a gente não viu isso, né? Muito por essa ambiguidade da Rhaenys. Por mais que a gente fique falando que a gente queria ouvir um Dracarys ali, se tivesse rolado, assim, ela teria matado muitas pessoas, né? Não seria um negócio simples assim. Ela teria matado vários sobrinhos, netos dela, assim, como se nada. E não só isso, como também uma galera, né? Porque eles fecham as portas do templo, da igreja, eu não sei exatamente o que é aquilo ali. Septo, né? Do septo e, assim, primeiro que já morreu um monte de gente ali. Agora aquele dragão subiu ali, já morreu uns 100, pelo menos. Exato. Se ela taca fogo ali, vai embora o resto. Então, assim, eu acho que talvez... Não sei se esses cálculos normalmente em Game of Thrones não costumam muito ser levados em conta, né? Novo, eu acho sua lógica muito boa, eu só tenho curiosidade de ver, assim, como que vai ser o papel dela no último episódio. Porque se ela depois estiver 100% presente como uma terceira aliada do Daemon e da Rhaenyra na briga, aí fica meio incoerente, né? Mas assim, eu entendo. Eu acho que justifica, e eu não acho que... eu não achei nem um pouco incoerente com a personagem, porque eu acho que a Rhaenys, como a gente viu até agora, foi uma das pessoas mais equilibradas dessa série. Uma das pessoas que realmente vê o tabuleiro pelo que ele é. E eu não acho que ela se transformaria numa assassina em massa da noite pro dia, assim, sabe? Como se nada. Mas eu tenho uma terceira pergunta, que essa eu vou jogar pra mim, porque eu queria entender qual foi o propósito desse episódio de incorporar o Quentin Tarantino ali no Sir Larry Strong e botar ele com um fetiche de pé. Assim, brother, olha, vejam só. Ele não é o primeiro e nem vai ser o último personagem que a gente viu numa série de Game of Thrones a ter uma tara, que é a dele lá. Ele tem a tara dele. Brother, tenha sua tara. Fique lá à vontade com ela. Essa série, esse universo, aliás, já se mostrou várias vezes disposto a representar tais taras na televisão. O que eu não entendi é por que aquela cena de diálogo entre ele e a Alicent precisava acontecer através dele, vamos dizer assim, se entretendo ao olhar pros pés dela, né? Essa coisa, assim, olha, a única leitura que eu acho concebível é que a Alicent sabe que ele gosta e faz aquilo pra tentar manter ele na coleirinha. Ou que ele cobra aquilo ali como preço
para que ele preste os serviços dela. Tudo bem, mesmo que você encontre uma lógica ali dentro do universo, que eu acho que é uma dessas, talvez mais pra segunda do que pra primeira opção. Eu não tenho certeza se a cena precisava daquilo, eu achei que só distraiu, ficou destoante, ficou estranho, não comunicou bem a dinâmica de poder disso tudo, só ficou meio que tipo... Vamos deixar esse cara meio estranho, tá ligado? Vamos transformar ele meio num creep aqui, um frequentador do 4chan, um hashtag Release the Snyder Cut, tá ligado? Essa galera meio estranha, porque, brother, assim, eu não entendi, tá? Eu não entendi, eu fiquei esperando alguém falar, esse episódio foi dedicado a Quentin Tarantino, sabe? Porque, meu amigo, eu não sei se vocês têm algo a comentar sobre a apreciação de Larry Strong por PES, mas eu achei a pior cena do episódio, porque pra mim, de novo, não é... traumatizante. Não é que o personagem não pode ter os gostos dele, tá? E nem que mas não precisa mostrar. Exato. E se for pra mostrar, que pelo menos você debata esse gosto, ou explique por quê. Ou, sei lá, investigue como que isso afeta a relação deles. Como aconteceu foi, a cena acabou, e aí a cena continuou por mais 1 minuto só pra gente ver ele olhando lá pros pés dela e botando a mão nas calças. Porque o silêncio de vocês diz tudo, mas vai... Eu acho que a cena ficou muito deslocada, assim, né? E é isso, eu acho que esse lado todo, né... esse lado sexual do universo de Game of Thrones, ele tá muito deslocado do todo, assim. Às vezes eu sinto muito que, com exceção daquele episódio da iniciação sexual da Rhaenyra, que é um ponto importante para a história como um todo, né? Porque você desenvolve ali a relação dela com o Daemon, né? Você tem ela saindo do castelo e vendo a realidade pela primeira vez. A impressão que eu tenho é que eles colocam essas cenas meio que como pra lembrar as pessoas que, olha, esse lado de Game of Thrones aqui não foi esquecido, tá? Olha aqui um fetiche de pé pra vocês, tipo, não sei, eu acho eles meio parecem esquisito, ter feito assim. uma correção de curso muito extrema em relação à sexualidade da série original. Em grande parte, eu acho, com razão, porque o tratamento de personagens femininas muitas vezes era grotesco na série original, mas me parece que eles são tão afastados desse tipo de material que quando eles encaram, realmente, com exceção do episódio da Rhaenyra indo com o Daemon pra cidade... Eles não parecem ter muito tato pra isso. Eles parecem ficar meio incertos de como abordar essas questões. Então, achei muito estranho. De novo, o problema não é ter um personagem que tem essa tara. O problema é só que a inserção daquela informação naquela cena não contribui em nada. Só distrai a gente de tudo. Então, eu achei muito, muito bizarro. Mas, bom, pessoal, só tem mais um episódio. Domingo que vem a gente encerra essa série. Então a gente, certamente, domingo que vem fala com mais detalhes sobre a temporada como um todo, tá certo? Então, começo da semana que vem vocês vão ter o chipado aqui pra você que tá nos assistindo, nos ouvindo no YouTube como podcast sobre o final de A Casa do Dragão. Essa semana a gente vai voltar ainda com um episódio na sexta-feira com spoilers de Adão Negro. Já vai ter tempo de você assistir. O filme sai na quinta. O episódio vai ter uma parte sem spoilers, uma parte com spoilers de Adão Negro no filme da DC Comics que a gente já viu lá com o Dwayne Johnson, tá certo? Mas até lá eu queria agradecer você, Bruno, queria agradecer você, Camila, por mais uma conversa aqui sobre A Casa do Dragão. E a gente volta semana que vem, com sorte, pra falar sobre quem gritou Dracarys nessa série na hora certa, tá bom? Valeu, pessoal, por ter nos assistido e até o próximo chipado.